Graça e paz, sou o pastor Davi Nascimento, pastor presidente da Assembleia de Deus de Abraão, a Igreja da Justiça Divina pela fé, sem a lei de Moisés. Sou cooperador de Deus, ministro do Novo Testamento, semeador da palavra do reino. Caro espectador, dê um like, compartilhe esse vídeo, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho de notificação para ser avisado de novos vídeos. Vamos todos aprender com o escritor da Epístola aos Hebreus, a altura, a profundidade, a largura das riquezas da nova aliança. Lembrando que aquele escritor sagrado, um judeu convertido, escrevendo a uma igreja judia convertida, procurava confirmar aquele povo a permanecer na nova aliança, visto que alguns dos seus membros estavam desertando da fé apostólica, migrando para a lei e para as suas práticas, e no propósito de confirmá-los em Cristo, ele escreve aquela epístola, enumerando as distinções entre a aliança do Sinai e a aliança do Calvário, sempre nomeando a aliança de Cristo como nova, melhor, superior e eterna, frente à anterior aliança. E a primeira das distinções entre tais alianças que temos visto nestes vídeos é no que tange a escritura que as rege, uma vez que Hebreus capítulo 1, verso 1 e 2 diz: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. No passado remoto, Deus falou a Israel, aleluia, pelos profetas. Nos últimos dias, o Altíssimo fala à sua igreja, aleluia, por meio do seu Filho amado, Jesus de Nazaré, o Cristo. E este continua a falar depois que foi elevado aos céus por meio dos seus apóstolos, uma vez que também em Hebreus, capítulo 2, verso 3 diz: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual inicialmente foi anunciada pelo Senhor e depois confirmada por aqueles que dele a ouviram, quer dizer, seus santos apóstolos. Amém? Graças a Deus. Neste vídeo em especial prosseguiremos no exame do seguinte tema: apesar de a anterior aliança, inclusive sua escritura, ter sido anulada, por que então apóstolos e demais obreiros em algumas de suas pregações citaram textos da anterior escritura pertencente à aliança anulada? Amém? Glória a Deus. Caro espectador, é o livro de Atos dos Apóstolos, livro sagrado da nova aliança, que revela a vida, a obra, a pregação da igreja, dos santos apóstolos e demais obreiros. Sendo assim, temos visto em 36 vídeos anteriores pregações dos apóstolos e demais obreiros, para entender porque em algumas delas eles se valeram de textos da anterior escritura. E nesse sentido, temos investigado pregação após pregação com esse propósito. E nesse 37º vídeo, verificaremos a 37ª pregação de apóstolos e demais obreiros, para entendermos porque eles, diante, aleluia, de alguns, citaram o texto da anterior escritura.
Sempre temos alertado que para entendermos o porquê disso, antes é necessário reparar para quem eles citaram tais textos e para que ou por que o fizeram. Sim, apóstolos e demais obreiros, quando se deparavam com judeus ou gentios tementes, também chamados de piedosos, porque tal como os judeus esperavam na lei dos profetas, diante destes é que apóstolos e demais obreiros citavam textos da anterior escritura. E por que o fizeram? Para que judeus e gentios que esperassem na lei dos profetas, por exemplo, soubessem que o Messias sofredor de Isaías 53 era Jesus de Nazaré. Para que judeus e gentios piedosos soubessem que o Filho do Homem prometido pelo profeta Daniel era Jesus de Nazaré, o Cristo. Para que judeus e gentios piedosos, aleluia, soubessem que o Cristo ressuscitado, profetizado pelo rei Davi no livro de Salmos, era Jesus de Nazaré, o Cristo. Para que judeus e gentios piedosos que esperavam na lei nos profetas soubessem que o profeta prometido pelo servo fiel Moisés, aleluia, a quem Israel deveria ouvir, e caso não ouvisse, seriam extirpados do meio do povo de Deus, era Jesus de Nazaré, o Cristo. Sim, apóstolos e demais obreiros citaram texto da anterior escritura, diante de judeus e gentios piedosos, diante dos que esperavam na lei dos profetas, para que eles soubessem que tais escrituras se cumpriram fiel e integralmente em Jesus de Nazaré. E sendo assim, fosse comprovado que Jesus de Nazaré era o ungido, o Messias, o Salvador, não só de Israel, mas de todo o mundo. Isso tem significado, isso é significativo, uma vez que o Senhor Jesus em Mateus 5 disse: não penseis, não julgueis que vem abolir a lei ou os profetas. Não vem para abolir, vem para cumprir. Porque nenhum jota ou tio da lei ou dos profetas cairá sem que tudo seja cumprido. Entretanto, o mesmo Salvador, em Lucas 24, ao ressuscitar e aparecer os seus apóstolos, disse-lhes: era necessário que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei, nos salmos e nos profetas. Aleluia! E uma vez cumpridas tais escrituras no Filho amado, elas se exauriram. Uma vez cumpridas tais escrituras no Filho de Deus, a lei e os profetas se exauriram, se esgotaram, perderam sua validade, vigência. Por isso que também Lucas capítulo 16, verso 16 diz: a lei e os profetas vigoraram até João. Desde esse tempo é anunciado o evangelho do reino dos céus. Por isso também São Paulo escreveu em Romanos 10, Cristo é o fim da lei para a justiça de todo aquele que crê. Fim no original grego, porque o Novo Testamento foi escrito na língua grega, é telos, que significa término, cessação. Aleluia, Cristo é o término da lei para a justiça de todo aquele que crê. Aleluia, glória a Deus. Por isso, amado, que apóstolos e demais obreiros, diante de judeus ou gentios que esperavam na lei, citaram o texto da anterior escritura. Não porque eram pregadores da lei dos profetas, não porque fossem promotores da lei dos profetas, mas para que aqueles que esperavam na lei dos profetas soubessem que elas se cumpriram. E uma vez cumpridas, iniciou-se a vigência da graça de Deus, do reino dos céus, da nova aliança. Por isso que diante de gentios que não esperavam na lei nos profetas, como temos visto nesses vídeos, os apóstolos iam de imediato
pregação do Evangelho. Porque Cristo, em Marcos 16, foi claro: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Quem crê no Evangelho e for batizado será salvo. Quem não crê no Evangelho, afinal de contas, essa era a mensagem anunciada, será condenado. Aleluia! Ninguém, portanto, precisa ser iniciado na lei e nos profetas para ser apresentado o Evangelho. Basta todo o mundo a pregação do Evangelho, porque é o Evangelho que salva. Aleluia! Glória a Deus nas maiores alturas. Desta vez, esse 37º vídeo, veremos a 37ª pregação apostólica. E a pregação de São Paulo é o segundo discurso de São Paulo diante do governador Félix, dessa vez acompanhado de sua esposa. E diz assim, Atos 24, verso 22. Então Félix, conhecendo mais acuradamente as coisas com respeito ao caminho, a Cristo, porque afinal de contas ele já tinha ouvido falar desse caminho quando da sua primeira inquirição junto a Paulo, quando do seu primeiro interrogatório a São Paulo, adiou a causa, dizendo: quando desceu o comandante Lísias, tomarei inteiro conhecimento do vosso caso. E mandou ao centurião que conservasse a Paulo detido, tratando-o com indulgência e não impedindo que os seus próprios o servissem. Passado alguns dias, vindo Félix com Drusila, sua mulher, que era judia, mandou chamar Paulo e passou a ouvi-lo, atenção, a respeito da fé em Cristo Jesus, dissertando ele, São Paulo, acerca 1, da justiça, 2, do domínio próprio, 3, e do juízo vindouro. Ficou Félix amedrontado e disse: por agora podes retirar-te, e quando eu tiver vagar, chamar-te-ei, esperando também ao mesmo tempo que Paulo lhe desse dinheiro, pelo que, chamando-o mais frequentemente, conversava com ele. 2 anos mais tarde, Félix teve por sucessor Pórcio Festo, e querendo Félix assegurar o apoio dos judeus, manteve Paulo encarcerado. Glória a Deus nas maiores alturas. São Paulo está diante de Félix, dessa vez acompanhado de sua esposa Drusila, que era judia. E Félix já tinha conhecimento de algo a respeito do caminho, a respeito de Cristo, do Evangelho, tendo em vista que ele já tinha inquirido São Paulo anteriormente. E em tal inquirição, São Paulo expôs a sua fé evangélica, a sua fé apostólica, àquele governante. Dessa vez é o segundo discurso de São Paulo, na segunda inquirição dele. Félix, dessa vez, está acompanhado de sua esposa, que era judia, Drusila. E o texto é revelador. Qual é a mensagem apostólica? Está no verso 24. Mandou chamar Paulo e passou a ouvi-lo a respeito da fé em Cristo Jesus. São Paulo, diante de Félix e Drusila, que era judia, prega-lhes a fé em Jesus. Prega-lhes a fé em Jesus. Este é o Evangelho da graça de Deus. É o Evangelho do reino de Deus. É o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. É o Evangelho dos mistérios do reino dos céus. Focado, centrado na pessoa, nos ensinos, nas obras, nos feitos do Salvador. O compromisso da igreja autenticamente apostólica evangélica é com a pessoa do Salvador, em promover a pessoa do Salvador, seus ensinos, sua obra, sua vida. A fé em Jesus, o discurso da fé em Jesus revela-se, aleluia, tremendo, uma vez que não deixa dúvidas a respeito de qual era a preocupação de São Paulo quando pregava, qual era a preocupação dos demais apóstolos. Levar a todos os seus ouvintes a fé em Jesus.
que para você levar alguém à fé em Jesus, a Jesus, o discurso é centrado na pessoa do Salvador. E o texto continua dizendo, no verso 25, dissertando, o ministério apostólico de dissertação, de ensino, de argumentação, não de fanatismo, de loucura, de preconceito, de ataque à religião que fosse, não. Se ensinava, se argumentava, se pregava o evangelho na esperança que o Espírito Santo, ele só ele, convencesse o ouvinte a converter-se de seus credos, de suas obras religiosas, de sua vida de pecado a Cristo, seu santo evangelho. Não estamos aqui para agredir credo algum. Nossa missão é pregar, ensinar o evangelho, crendo no poder de persuasão do Espírito Santo para tirar os homens das trevas e tirar os homens das falsas luzes, porque Cristo, como está escrito no livro de João, ele é a luz verdadeira que alumia todo homem que vem ao mundo. Dissertando ele acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro. Pois bem, da justiça. Isso é uma alusão, a referência ao próprio Evangelho. Porque em Romanos capítulo, 1, verso 16 e 17 diz: não me envergonho do Evangelho de Jesus Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele, no Evangelho, se descobre, então estava oculto, não se sabia disso, se descobre a justiça de Deus por meio da fé, de fé em fé, porque está escrito, o justo viverá da fé. Abacuque profetizou, o justo viverá da fé. Vem um tempo, vem uma época em que a justiça será alcançada, aleluia, pela fé. Vem um tempo em que os homens serão aperfeiçoados, santificados e purificados por meio da fé. Aleluia, glória a Deus. Uma vez que ele pregava a justiça àquele governante e sua esposa, isso é um indicativo claro que ele pregava o Evangelho, porque é no Evangelho que se descobre a justiça, aleluia. O próprio São Paulo, em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 9, ele diz que pelo Evangelho foi trazida à tona, se manifestou a vida e a imortalidade. É o Evangelho que revela, manifesta, é pelo Evangelho que se é descoberta a justiça pela fé. E ele continua, ele pregava, dissertava, argumentava, ensinava aquele governante e sua esposa a respeito também, não só da justiça, mas também do domínio próprio. Domínio próprio, ele está diante de um homem provavelmente corrupto, mergulhado na lama do pecado. Isso é possível de observar depois, uma vez que o texto diz que ele estava ansioso por receber, esperava receber propina, suborno de São Paulo para que ele libertasse São Paulo. Vê-se como era um governante corrupto, mergulhado na lama do pecado. São Paulo discorre sobre o domínio próprio. É a pregação do Evangelho diante daquele homem, convidando ele ao arrependimento de pecados, avisando aquele homem que em Cristo é possível a libertação do poder do pecado. Tudo graças a Cristo e ao Evangelho da graça, porque está escrito em Romanos 6,14: o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. A lei era pecado, pastor? Não. A lei era do diabo? Não. A lei não serviu para nada? Não, serviu sim. Ela serviu de ponte entre a promessa feita a Abraão de justiça a todas as nações por meio da fé e o seu cumprimento em Cristo. Mas a lei, apesar de santa, justa e boa, não foi eficaz no combate contra o pecado, porque desde sempre o homem nunca deixou de pecar por causa de um comando que lhe dissesse que não pecasse. Era necessário muito mais que um comando exterior que
coibisse o homem de pecar, que tentasse coibir o homem de pecar, era necessário algo dentro do homem, o Espírito Santo, que veio graças à morte e ressurreição de Cristo, para que o homem fosse liberto do poder do pecado. São Paulo, ao pregar para Félix e sua esposa Drúxila, sob o domínio próprio, ele estava pregando sobre o Evangelho, sobre a graça, porque é nessa, aleluia, aliança que o poder do pecado é destruído pela obra de Cristo em sua morte e ressurreição. E dessa obra desfrutam aqueles que crerem em Jesus. Aleluias! Mas o texto diz que ele dissertava também, além da justiça, do domínio próprio, do juízo vindouro. E isso também é um indicativo que ele lhes pregava o Evangelho. Porque em Atos 17, no próprio livro de Atos, no capítulo 17, verso 30 e 31, quando São Paulo pregou aos atenienses uma espécie de teatro no Areópago, olha o que ele lhes disse pregando sobre Cristo. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Aleluia! Falar do juízo vindouro na pregação apostólica é falar de Cristo, porque São Paulo, como se revela no discurso no Areópago aos atenienses, sempre deixava claro que Deus, o Altíssimo, deu ao seu Filho direito, poder de exercer o juízo final, ressuscitando dentre os mortos ao terceiro dia. Qual foi a reação de Félix e muito provavelmente de sua esposa Drúxila diante de tal discurso evangélico, apostólico, centrado na fé em Jesus, centrado no Evangelho, centrado na pessoa do Senhor, centrado na obra de Cristo no Calvário para destruir o poder do pecado? Aleluia! Qual foi a reação? O texto diz em Atos 24, no verso 25, dissertando ele acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro, ficou Félix amedrontado e disse: por agora podes retirar-te, quando tiver vagar, chamar-te. A prova cabal de que ele era corrupto, escravo do pecado, esperando também ao mesmo tempo que Paulo lhe desse dinheiro, pelo que, chamando-o mais frequentemente, conversava com ele. 2 anos mais tarde, Félix teve por sucessor Pórcio Festo, e querendo Félix assegurar o apoio dos judeus, manteve Paulo encarcerado. Preocupou-se mais com a questão política de ficar bem à vista dos judeus do que de fazer justiça, porque era injusto, esperava propina, não queria fazer justiça a São Paulo. Por isso que o discurso apostólico evangélico de arrependimento, de fé em Jesus, de libertação do poder do pecado, de juízo vindouro, apavorou aquele homem corrupto e pecador que não estava preocupado em fazer justiça diante daquele homem, São Paulo. Caro espectador, dê um like, compartilhe esse vídeo, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho de notificação para ser avisado de novos vídeos. Agora, na nova aliança, a igreja comprometida com a pregação apostólica e genuinamente evangélica, centrada na fé em Jesus, centrada no discurso da justiça pela fé, manifesto pelo Evangelho. A igreja agora é comprometida em anunciar a libertação do pecado, propiciada pela morte e ressurreição do Salvador e desfrutada mediante a fé. Agora a igreja é comprometida em anunciar sim aos homens o dia do juízo final, em que o Filho do homem, Jesus de Nazaré, o Cristo,
o exercerá, porque Deus lhe deu esse poder e crédito ao ressuscitá-lo dentre os mortos. Aleluia! Seja qual for o seu Deus, seu livro sagrado, suas obras religiosas, seja qual for sua religião, seu profeta, seu ministro, seu líder, seja qual for o seu templo sagrado, não importa, com todo respeito e consideração, eu te convido, venha para a graça de Deus, venha crer em Cristo no seu santo evangelho, venha descobrir a justiça por meio da fé, revelada e descoberta pelo evangelho da graça de Deus. Venha receber o perdão dos seus pecados, para que no juízo final você esteja em paz com Cristo e com Deus Todo-Poderoso. Venha largar as religiosidades, os discursos hipócritas de religiões que não te libertam de pecado. Venha receber a libertação do pecado em Cristo Jesus, por meio do seu evangelho. Amém?